Olá pessoal, tudo bem? Vamos então continuar o nosso estudo de Efésios, né? Vamos pegar agora o capítulo 4 no versículo 17, tá bom? Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Deus nos abençoe, nos oriente, que o Espírito Santo nos ilumine sempre. Que a Virgem Maria proteja com São Miguel todos nós. Salve Maria. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos seguir do versículo 17, né? Capítulo 4, versículo 17. Diz assim, eu vou ler os versículos e vou fazendo o estudo, tá bom? Então acompanha aí na Bíblia, Ave Maria, né? Eu estou na Bíblia, Ave Maria. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor. Não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Né? Essa parte, como eu falei, é uma parte mais moral, de ética que Paulo pega, né? Então, aqui ele está falando da conduta cristã. Ele começa a falar de uma conduta cristã. Então, ele pede assim, né, para as suas comunidades, na carta, como se fosse um desligamento radical do passado pagão. Éfeso era uma região pagã, né? Se pregou ali o evangelho e se converteram muitos. Então tinha comunidades lá formadas, né? Paulo pede um desligamento do sentido pagão que havia lá naquela cidade, que sondava aquela cidade. Pede para ficar, já que eles foram conquistados por Cristo, que eles permaneçam em Cristo. Pede uma radical perseverança em Cristo, né? O que é isso? Ele está falando de gente nova. Vocês foram conquistados por Cristo. Então, sejam santos em Cristo. Deus fala isso, né? Sede santo como eu sou santo. Deus fala assim. Então, Paulo prega isso. Já que vocês foram santificados por Cristo, né? Permaneçam buscando a santidade, ser santo como Ele, né? O cristão, ele não deve levar uma vida afastada de Deus. Então, assim, se você volta ou pratica de novo coisas que contrárias a Deus, isso é se afastar de Deus. Viver a vida de pecado é se afastar de Deus. Hoje nós analisamos muito a questão, até para a confissão, né, de que o que eu estou errando, se eu estou errando, isso é pecado, isso não é pecado, até que ponto isso é pecado. E é muito bom analisar, porque se a gente sabe que está errado, a gente busca confissão. Pelo menos deveríamos fazer isso. Buscar confissão quando percebemos que estamos errados. Às vezes precisamos de orientação, né? Às vezes precisamos de um bom sermão, de uma boa pregação, que nos alerte que aquilo que eu estou fazendo está errado, aquele modo de pensar está errado, aquela radicalidade que eu estou tentando ali parece moralmente boa, mas às vezes é errada, é uma falta de caridade. E isso está me afastando de Deus, não está me trazendo Deus, né? Lembra aí os fariseus, eles eram radicais nas regras e se afastavam de Deus. Eles não estavam corretos. Eles não estavam andando corretos, embora eles achavam que estavam dentro da retidão deles, né? Então, o cristão não deve levar uma vida afastada de Deus, de pecado, e analisar aquilo que está fazendo se está em conformidade com o que Deus quer. Porque você pode estar em pecado achando que está sendo santo. E precisamos então estudar, precisamos então ouvir, analisar a nossa conduta a cada dia, né? Isso é ficar vigilante em Deus. No versículo 18 fala assim: tem entendimentos obscurecido,
Sua ignorância e o endurecimento do seu coração mantêm-nos afastados da vida de Deus. Quando Deus é substituído pelo homem, pelo que o homem pensa, pelo que o homem quer, pela sua vontade, né? Aí habita no homem, nesse homem, um vácuo. A vontade dele é um vácuo. Por quê? Porque se Deus não está mais ali, não está todo o preenchimento do que se precisa a nível de felicidade. Então, o resultado do pensamento desse homem vai ser ilusão, vai ser uma mera ilusão, né? Vai ser engano. Ele vai encontrar o erro, porque Deus não está mais ali. Então, quando fala de entendimento obscurecido, sua ignorância, o endurecimento de coração, são aqueles que não tem mais em meta Deus, não quer mais agradar a Deus nas suas atitudes. Então, isso cria um obstáculo de santidade mental, a ponto de que se esvazia de Deus na nossa mente. E aí surgem os enganos. Olha que coisa profunda que Paulo nos ensina aqui, né? Deveríamos prestar atenção. Aí fala assim, indolentes, no 19, indolentes entregam-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Está falando de pecados, né? Mas não vou entrar nessa onda aí não, né? Isso aí eu acho que fica bem claro. Ele enumera, né, taxativamente, duramente, algumas tendências pecaminosas que nós temos daquela época, lá no paganismo de lá, que eles voltavam a viver e que olha só como que é muito atual, né? É uma vida de escuridão, de ignorância, de dureza, de impureza e de engano. Então, escuridão, uma pessoa que está no escuro não enxerga, faz coisas erradas, erram e acha que tá bom, que tá certo, que eu sou humano, né? Fala assim, nós somos humanos, mas nós somos dotados do Espírito Santo. Podemos errar. Se a gente erra, a gente leva o Espírito Santo a errar também, né? Ignorância, ignora, não sabe, não procuram saber. Tem pessoas que não procuram saber e agem com ignorância. Algumas pessoas, às vezes até padres, né? Eu já ouvi isso de padres, que fala que a santa ignorância, você foi salvo pela santa ignorância. Brincar, claro, né? Mas Paulo está falando aqui que a ignorância, ser ignorante, faz com que a gente viva uma vida afastada de Deus. Por ignorá-lo, a gente erra, né? Então a ignorância é uma coisa que tem que ser combatida com conhecimento, com busca de conhecimento, com estar mais ligado em Deus, em agradar a Deus. Dureza, as pessoas são duras, são difíceis, do coração duro, né? Difícil de quebrar, de Deus entrar. Impureza é pecado, gente. Todo tipo de impureza é pecado. Pecados, pecado mental, pecado físico, pecado carnal, pecado do olhar, impureza no ouvir, ou quer ouvir coisas erradas, ouve coisas erradas do nada, reproduz coisas como se fossem para elas, coisas que... E a gente conhece pessoas assim, né? Nós conhecemos pessoas que às vezes produzem coisas que não têm. Engano. O engano está muito voltado aqui a indolentes. Indolentes, entrega absoluta. Indolente indica que tais homens perderam o afã. Como é que eu posso explicar isso? O próprio sentido moral. Perdeu o sentido moral. Os homens perdem o sentido moral, então agem de qualquer maneira, indolentes. Né? Isso é muito atual, né? É muito atual. Não é no paganismo que tinha lá, que não conheciam Cristo. Olha como é que é mais grave hoje, porque hoje nós ouvimos a pregação de Deus. Nós somos comunidade, Paulo escreve isso aqui para a comunidade cristã. Nós somos comunidade cristã, mas isso acontece com a gente, direto, né? Vamos para o 20.
Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo. Então aqui há portanto uma coisa aqui. Há um antes e um depois do encontro com Cristo, né? Há um antes de encontrar Cristo e depois de encontrar Cristo. E isso é um ponto de separação, de divisor de águas, né? O antes não tem nada a ver com o depois, tá, meu amado? O antes de conhecer Cristo, aquele momento que você teve um contato com Cristo mais profundo, né? Pode ter sido num retiro, pode ter sido numa pregação, num estudo, num encontro pessoal, numa dificuldade que Deus te respondeu. Pode ter sido numa infusão do Espírito Santo, no batismo, num momento forte, numa belíssima confissão, né? Num perdão que foi dado, num perdão que você deu. Ou pode ter sido tudo isso, né? Uma vida de renovação mesmo. E que ali te disse o seguinte: eu era uma pessoa até aqui, agora eu sou outra pessoa, porque Cristo entrou na minha vida, né? O antes e o depois. O antes não tem mais nada a ver com o depois. O depois não pode repetir as relações que havia no antes, tá bom? O depois, você é uma pessoa mudada, uma pessoa conquistada por Cristo, planificada por Cristo. Se Cristo bateu em você, se Cristo te converteu, se Cristo te achou, se Cristo te iluminou, você tem que ter uma vida de, de iluminado de Deus, uma pessoa que foi tocada por Deus. Isso é muito legal, gente, assim, saber que houve um antes e um depois na minha vida. Isso até dá uma pergunta boa, um antes e um depois na minha vida. Depois de Cristo, que Cristo veio na minha vida. E antes, como é que era antes? Como é que eu era? Como é que era o meu posicionamento, as minhas atitudes? Né? O que mudou, né? No 21. Se é que ouvistes e dele aprendeis, como convém a verdade de Jesus. Então, ele continua aqui no tema do antes e depois. O encontro com Jesus é apresentado como uma nova criação. Agora, depois que você conhece Cristo, é apresentado a você justiça e santidade. A vida tem que gerar em torno disso. Você buscar a justiça de Deus, santidade de Deus. E isso tudo na verdade de Deus. Né? Justiça e santidade. Uma pessoa que ela encontra Jesus, é tocada por Jesus, não fez o encontro emocionalmente, psicologicamente, até espiritualmente foi tocado por Deus e eu posso voltar à vida passada. Não. A pessoa que é tocada por Deus, ela busca a justiça de Deus, ser reta em Deus. Busca santidade. O que é buscar santidade? Buscar uma vida voltada ao Espírito de Deus, a agradar a Deus, comportamento que agrade a Deus. E isso dentro de uma verdade de Deus, não minha verdade. Uma verdade de Deus. Porque a minha verdade, ela tem limites, né? Pode ser falha a minha verdade. A verdade do irmão pode ser falha, mas a verdade de Deus não. Então eu tenho que ser reto diante de Deus para agradar a Deus. Santo diante de Deus para agradar a Deus. Na verdade de Deus, a verdade que Ele quer. São palavras até difíceis, né? Mas a justiça se explica muito por retidão. Estar correto, estar obediente à vontade de Deus, a não ter duplicidade, a não ter fraquezas diante de uma coisa que aparece e você errar. Não, vou permanecer firme, fiel a Deus. A santidade é buscar sempre o Espírito Santo. A gente nota quando a gente está num ambiente que a gente faz coisas que até pensa, não precisa nem fazer, até pensa coisas que, puxa vida, isso aqui não é de Deus que eu estou fazendo. Esse pensamento não foi de Deus. E aí dá uma noção
interior do homem velho que está você ou do homem novo que está você. A vida nova que está você, a vida velha que está você, perante o que você está pensando. Não está reto, não está santo, não está verdadeiro, não tem verdade. Né? Olha como é que Paulo é bom, né? Nos ajuda a caminhar, a nos orientar. Isso aqui nos ajuda a ficar, entender, né, os nossos dia a dia. Porque acontecem coisas difíceis, ruins até, né? Porque às vezes a gente não consegue ir nesse guia de Deus. E aqui é um guia de Deus. No 22 fala assim: renunciai, pois, então, à vida passada. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Então, despojai-vos, aqui tem a palavra aqui no sentido de desvestir-se. Tirar a roupa velha, tirar a roupa. E vai botar uma outra roupa nova. Aquela roupa está impregnada do que é errado. Né? Inclusive, quem faz oração de cura interior, fala-se que quando a gente vai a lugares onde se tem pecados estabelecidos, né? Lugares que não proclamam Jesus como Senhor. Na radicalidade, fala-se em oração de cura e libertação que a gente deve até jogar aquelas roupas fora. Né? Desfazer, né? Das vestimentas. Isso, aí você entende de objetos que você ganha, né? Né? Pior ainda. Se entenda-se aí quem conseguiu. Então Paulo convida aqui a tirar a roupa velha, impregnada de tendências pecaminosas. É roupa, são as coisas que você carregou na vida, que se impregnou de pecados, de prazeres, que as lembranças ainda vêm, atacam ou você busca, né? Você tem que acabar, tirar isso de você, porque é como se ainda tivesse roupa velha em você. Se não tem santidade, se não tem retidão, você está com roupa velha. Né? Renovai sem cessar o sentido de vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdade, justiça e santidade. Depois do batismo, nós nos tornamos uma nova criatura à imagem de Deus. Né? O batismo nos dá essa nova imagem de filhos. Mas o batismo é uma roupa nova, com toda a unção da igreja. É a igreja que nos coloca aí essa roupa. Né? Uma nova vestimenta. Né? Então, olha só. Portanto, reincidir na antiga conduta, isso aqui eu achei bem legal, é próprio do pecador. Você reincidir numa mesma coisa errada é próprio de uma pessoa que peca e peca e peca. E isso, para Deus, no sentido de ser batizado, é um traje a Cristo. É uma coisa gravíssima a Cristo. Por quê? Porque se você é batizado, você já tem uma roupa nova. Se você com aquela roupa nova pratica coisas do homem velho, você suja a sua roupa. Mas eu vou mais profundo do que isso. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. E se você vai e faz as mesmas coisas que antes do Espírito Santo estar em você, você fazia, você está levando o Espírito Santo na sujeira, no pecado. Então é um ultraje a Deus. É como você fosse a roupa de Deus. Mas é muito mais do que isso, porque você é a unidade com Deus.
o Espírito Santo habita em você. Ter as tendências antigas mostra uma fraqueza, um pecado muito grande, a presença de Deus em nós. É por isso que a gente entende por que se esvazia o Espírito Santo em nós. Porque nós o ultrajamos com pecados antigos, com tendências antigas, com prazeres e quereres, vontades antigas. Nós submetemos o Espírito Santo a uma coisa que ele não quer mais em nós. E aí ele se esvazia. Ele não. Nós nos esvaziamos dele. Cria-se um vazio de Deus em nós, porque ele não vai compactuar com aquela vida. Por isso que nós nos sentimos fracos, vazios, com vontade de errar, porque o Espírito Santo não fala mais, não fala essa língua de pecado. O homem velho é um homem carnal, voltado ao prazer da carne, das vontades. Quando eu falo prazer, a gente pensa muito em sexo, em comida, essas coisas, né? Mas eu falo muito naquilo que satisfaz esse tempo, né? E o que vicia esse prazer. E isso faz com que nós sejamos escravos desse homem temporal, carnal. Ou seja, escravo da nossa concupiscência, daquilo que fizemos e temos saudade disso, como se fosse algo que nos faz ter vida aqui, só aqui. Isso é uma escravidão. E nós fomos libertos disso ao descobrir Jesus, ou ser descoberto por Jesus, porque ele nos oferece um céu, algo muito maior. O homem novo é regenerado, uma roupa nova, pelo Espírito Santo no batismo, né? Portanto, ele não é escravo. Nós até podemos, né, sofrer ataques, mas há sempre uma luta, né? Há sempre uma vontade de permanecer santo. Há sempre uma coisa assim, eu vou me confessar, eu vou me comungar, eu quero sair disso. Eu quero mudar, eu quero me renovar. O homem novo busca a luz. Eu pergunto para você, tá mais para homem novo ou tá mais para homem velho? Tá mais para antes de conhecer Cristo, você estava assim? Você tem saudade disso? Ou você está numa luta, buscando santidade, retidão de Deus? Se você estiver assim, meu irmão, não fica triste não, porque o teu destino é o céu. O teu destino, graças a Deus, é o céu. Fica com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.